Mas eles estão chegando. Então, 15 minutos. Tem dois aí. Tem dois. Vou chamar os dois, vamos começar. Eu vou arrumar a placa. Claro. Bom dia. Nós vamos iniciar a nossa audiência. Eu sou membro da comissão, mas não sou nem requerente, nem estava prevista a minha participação. Por isso, nós vamos presidir, realizar a audiência, mas nós temos outra agenda. Às 10h20, eu gostaria de começar no horário, já um pouco atrasado, mas para que eu possa cumprir a outra agenda, não atrase também. Reunião de audiência pública. Declara aberta a presente reunião. Informa aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara, na internet. Informa ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão, logo após o encerramento dos trabalhos, e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da agência da Câmara, na página da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à Secretaria dessa comissão. Vou passar ao deputado Mandetta, que é um dos requerentes, ele faz a abertura, passa para mim, que Mandetta tinha me pedido exatamente, eu não sabia que ele estaria presente aqui na abertura, mas ele me pediu que viesse para a gente garantir a realização da reunião, já que hoje é o aniversário do Estado dele, tem uma série de atividades, compromisso político, ele vai ter que se ausentar. Muito obrigado, deputada Mauri Teixeira. A deputada Mauri Teixeira é um dos membros mais ativos dessa Comissão de Seguridade Social. Ontem à noite, eu iria para Mato Grosso do Sul, permaneci para passar aqui. O voo para Mato Grosso do Sul que eu tenho é agora, às 10 horas da manhã eu tenho que ir para o aeroporto, às 10h46 sai o avião, senão é só às 11 horas da noite. Essa função dessa audiência pública é em função de 2 projetos de lei que vieram para essa comissão, são 2 projetos de mérito, que se superpõem em vários pontos, divergem em vários pontos, um tratando do naturólogo e o outro do terapeuta naturista, que em algum momento esse texto terá que ser um texto convergente. Trazer a essa comissão 2 textos sobre assuntos, eu acredito que a comissão ela correria o risco de rejeitar os 2, por falta de clareza nas competências e nas convergências. Eu entendo as diferenças que existem de tempo de formação, de espectro. Agora, o esforço que terá que ser feito pelos interessados é exatamente o esforço de se construir um texto comum. Caso contrário, a gente corre o risco de não ver nenhum nem outro prosperar aqui dentro dessa casa. Eu vou permanecer por muito pouco tempo. Toda essa reunião ela é gravada, tanto por vídeo quanto por imagem. Tudo isso daqui é para nós extremamente importante, porque é o momento que vocês têm de falar durante um processo de votação aqui na comissão. Não é permitido a ninguém fazer uso da palavra, a não serem os deputados. Então, esse é o momento, essa é a hora de tentar diminuir as distâncias e construir um texto comum. Esse é o desafio, essa é uma casa de consenso, de tentativa de consenso, e vocês têm que exercitar também o consenso e a convivência democrática. Eu tenho certeza que isso daqui vai render um bom fruto para todos nós. Eu, como relator, tenho como hábito ser uma pessoa técnica. Então, eu peço que vocês sejam, na hora de fazer um texto, de compor um grupo de trabalho, procurem também ser técnicos, porque o alcance maior ou menor, mas vocês estão lidando com vidas. E ali a gente não pode fazer muitas concessões quando a gente está falando de lidar com vidas. Então,
Eu agradeço aqui o deputado Amaury Teixeira, eu pedi para ele ontem à noite para que ele conduzisse essa reunião de audiência pública em função de eu chegar lá no meu estado para poder participar. Nós de Mato Grosso do Sul temos feriado e comemoramos a divisão do estado. Mato Grosso, lá em Cuiabá, não comemora, pelo contrário, eles... 36 anos? Não, foi 1978, 78, 88, 98, 2008, 35 anos, 35 anos de criação, não é divisão, de criação do estado de Mato Grosso do Sul. Então, obrigado, agradeço a todos, agradeço aos que vieram de longe, sei do comprometimento desse grupo aqui, deputado Amaury Teixeira. São um pessoal extremamente atuante, então que eles façam uma boa audiência pública. Deputado Mandetta tem razão. Essa comissão aqui, como todo na Câmara, se não houver unidade de quem está sendo discutido ou representado, fica difícil nós, parlamentares, tomarmos uma posição dando um choque. Então é importante, como Mandetta disse, buscar uma unidade. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 425 dos senhores deputados Mandetta, Eleusis Paiva, que também tem um compromisso, esteve aqui, Colbert Martins, Padre João, Geraldo Rezende, Dr. Jorge Silva, João Ananias e Osmar Terra. Na verdade, convocado pelo deputado Mandetta e foi subscrito pelos demais. Aprovado pela discussão. Tem o papel de discutir o PL 6959-2010, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de terapeuta naturista, e o PL 3084, que regulamenta a profissão de naturólogo. Começa a divergência pela nomenclatura. Convido para compor a mesa os senhores. Houve aí um problema também com os convidados, né? Nosso transporte errou o hotel e nós pedimos desculpa em nome do requerente, em nome da casa, né? O pessoal que ia fazer o trânsito errou o hotel, mas já está resolvido. Jorge Fernando Maia Vinagre. Se não tiver aqui, o erro é nosso, então nós estamos pedindo desculpa. Gostaria só, deputado Amaury, que o doutor Vinagre é conselheiro de medicina do estado de Mato Grosso. Ele fica lá em Cuiabá. Está escrito aqui Vinagre. É Vinagre? É Vinagre? Então, eu peço perdão também. José Fernando Maia Vinagre. E eu, como ele, quando vejo o estado de Mato Grosso dividido, é como uma tesoura cortando nosso coração, né, deputado? Independentemente do deputado, acho que foi bom para Mato Grosso. Para Mato Grosso foi melhor. Adriana Elias Magno da Silva, professora do curso de Naturologia da Universidade AMB, Morumbi. Por favor. Moriel Sofia, diretor do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Os demais, como eu disse, à medida que forem chegando, nós convidaremos. Comunica aos senhores membros desta comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo dessa presidente, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Convido também Luziana Carvalho de Albuquerque, peço desculpas por a senhora estar chegando atrasada, por nossa culpa.
Dando início aos trabalhos, passa a palavra ao senhor Luiz Fernando Maia Vinagre, corregedor do Conselho Federal de Medicina. E eu vou pedir aos convidados para se ater ao tempo. Como eu disse, eu fui solicitado pelo deputado Mandetta, é evidente, eu achava que ele já tinha até viajado. Ontem à noite já tinha um compromisso, mas para manter essa audiência de pé, né, eu estou presidindo, mas nós vamos tentar fechá-la dentro de um prazo que a gente possa cumprir o outro compromisso. Se Carmen ficar aqui, evidentemente que Carmen pode assumir, né, por determinado momento. Doutor Luiz Fernando Maia Vinagre. Pois não. Bom dia, deputado, bom dia demais componentes na mesa, a plenária também. O Conselho Federal de Medicina está vindo a essa audiência hoje mais para nós termos conhecimento mais profundamente do que está sendo discutido na regulamentação dessas duas profissões, né? Eu confesso para vocês que conhecia pouco do projeto, conheço quase nada das profissões que estão sendo debatidas aqui e quero informações realmente mais detalhadas a respeito para que nós eu possa levar para discussão dentro do Conselho Federal, para a nossa plenária, para termos balizamento para referendarmos ou não os projetos, discutirmos o que o deputado Mandetta falou na sua fala inicial, os conflitos que existem realmente entre as duas propostas dos projetos, acho que precisam realmente serem mais bem claras, né? Tem um segundo artigo aqui da terapeuta naturista, é o profissional da área que se utiliza dos recursos primordiais da natureza e do fluxo de energia vital que permeia e anima o ser humano. Isso, para mim, está muito vago. Não tem uma definição realmente do que é essa forma de terapia. Então, a minha participação hoje aqui realmente vai se prender mais ao tomar conhecimento e alguns esclarecimentos que, com certeza, na fala dos que vão me suceder, vão me clarear para eu ter um valor de juízo mais firmado. A princípio, nós não teríamos nada contra, mas nós precisamos de mais dados e mais informações a respeito. A minha participação, a princípio, é essa. Obrigado. É tão importante o senhor falar abrindo, porque já fica o questionamento para que os próximos oradores possam, inclusive, a partir da definição, trilhar a linha em que o Conselho, inclusive, vai apreciar. Passamos a palavra à doutora Adriana Elias Magno da Silva, professora do curso Naturologia da Universidade Anhembi Morumbi. Mas antes eu quero registrar a presença da deputada Carmen Zanotto, que é membro dessa comissão, membro ativa, participante, presente, e que tem um papel fundamental nas decisões aqui da comissão e da casa. Carmen Zanotto, do PPS do Paraná. Santa Catarina, eu troco elas. Rosane é do Paraná e Carmen é de Santa Catarina. Carmen Zanotto, Santa Catarina. Doutora Adriana Elias Magno da Silva. E ela se dá ao direito de ficar na forma que ela se sente mais à vontade, que é a forma da sala de aula, né? Então, eu quero esclarecer à comissão, primeiramente, que eu estou aqui na qualidade de professora universitária. Eu sou professora universitária da área da saúde há 15 anos. Eu não trabalho só com o curso de naturologia. Eu formo fisioterapeutas, eu formo nutricionistas, eu formo enfermeiros. Então, assim, eu tenho um trânsito em vários cursos da área da saúde, mas há 10 anos
né, eu sou professora do curso de naturologia e tenho uma entrada, enquanto professora, maior dentro do curso. Inclusive, fiz a minha tese de doutorado sobre a naturologia, né? É a primeira tese de doutorado no Brasil sobre essa profissão, sobre esse conhecimento, e eu acredito, pelas minhas pesquisas, que é a única no mundo. Né? Até porque esse desconhecimento que o colega falou lá do Conselho Federal de Medicina, ele é muito comum. Né? Digo sempre que a primeira coisa que se acontece quando você fala em terapeutas naturais ou naturólogos é o quê? Né? Que é aquela... Então vamos esclarecer um pouco o que é que seria essa profissão do naturólogo. Eu não venho aqui como representante dos terapeutas naturistas, eu estou vindo aqui como representante dos naturólogos, formadora desse profissional. Né? Eu já pensei em cair aqui nesse negócio, né? Bom, e aí, o que é que vem a ser a naturologia? Eu acho que a primeira coisa mais importante é explicar para os presentes aqui, né, aqueles que não são da área, o que é que seria a naturologia. Mesmo que a gente ainda tenha uma definição precisando de um refinamento aí, né? Porque toda vez que você pega um documento, talvez a terminologia ela não venha unificada. A naturologia ela é tanto um conhecimento quanto uma prática das terapias naturais em saúde, fundamentada em medicinas tradicionais. Tanto que eu deixei alguns exemplos das medicinas Ayurveda, antroposofia, medicina tradicional chinesa, né, e etc. E o naturólogo, enquanto terapeuta, ele é um profissional que está formado para trabalhar multidimensionalmente e multidisciplinarmente dentro do processo saúde e doença. Né? Quer dizer, ele não é um profissional formado para enxergar o outro, para enxergar o indivíduo cuidado, né, de maneira especializada, como, por exemplo, a medicina ou a própria fisioterapia forma hoje, né, esse profissional. Ele tem um campo... Não, esse naturólogo, ele olha para o profissional de maneira, vamos colocar aqui, holística, né, abrangente aí, e trabalha todo o processo saúde e doença de maneira abrangente, de maneira integrativa e complementar. Essas são coisas importantes de se dizer da profissão de naturólogo. Quer dizer, ele olha e aborda os aspectos físicos, emocionais, aborda os aspectos sociais desse indivíduo. Outra coisa é que o foco de atendimento da naturologia, ele não é o foco necessariamente curativo. Ele está muito mais ligado aos aspectos de bem-estar e de qualidade de vida hoje deste indivíduo do que, por exemplo, um aspecto curativo. Né? Então, hoje a gente forma um profissional capaz de trabalhar complementarmente e integrando equipes multidisciplinares. Então, hoje, o naturólogo, ele pode, pelo menos um naturólogo formado pelas duas universidades, né, brasileiras, ele pode estar atuando desde hospital, dentro de uma unidade hospitalar, da saúde pública, das UBSs, a práticas de pesquisa, por exemplo, às práticas clínicas particulares dos seus espaços e consultórios. Né? E uma das coisas diferenciais deste profissional da naturologia é a abordagem terapêutica que ele usa, que é justamente essa abordagem em interagência, que é essa abordagem de cunho mais holístico, tomando no processo de cuidado com o outro uma atenção especial para que o outro seja entendido como partícipe do processo de cuidado. Né? Então, a naturologia sempre tem aquele cuidado, e aqui está cheio de naturólogos já formados, né, de olhar o outro e entender que uma das ferramentas da profissão dele é dar autonomia para o outro, para ele se conhecer enquanto indivíduo, enquanto ser, e também contribuir para o seu processo de bem-estar e de qualidade de vida. Né? Bom, aí eu botei brevemente, eu não sei se em 15 minutos eu sou capaz de falar, né, um pouco do histórico da naturologia, mas brevemente pensando,
essas profissões ligadas como a naturologia e os próprios terapeutas naturistas, eles já são fruto, dentro de um processo social, do movimento da contracultura que veio a partir da década de 60, em que determinados valores e paradigmas presentes na nossa sociedade começaram a ser questionados. Eles estão aí envoltos de um movimento, e isso não é um movimento exclusivo da área da saúde, isso é um movimento que vem socialmente, né, tanto da parte econômica, da parte cultural, quer dizer, você tem uma multiplicidade aí de áreas questionando os valores e paradigmas que a sociedade está estabelecido, tá certo? Dentre eles, esse movimento ele tem um apelo para as questões ecológicas e naturais. Quer dizer, a gente tem, desde a década de 60, um movimento cuja a linha ecológica vem se formando e ela vai deixando frutos em várias áreas. E uma das áreas que está sensibilizada hoje com esse discurso de mudança de paradigmas, de mudança de valores, é a área da saúde. Tá? Então, a área da saúde ela vai ser reflexo de qualquer outra área que está aí questionando os seus valores. As terapias naturais, elas estão presentes em vários países, não é uma exclusividade do Brasil, você encontra nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália, bom, enfim. Tá? Ontem eu estava comentando com os alunos, o primeiro curso de naturopatia dos Estados Unidos é de 1902. Então, talvez nós estejamos pensando modernamente como esse profissional vai entrar no mercado de trabalho, ele está entrando no mercado de trabalho, mas que fique bem claro que as terapias naturais e que os terapeutas naturais, portanto, esse profissional que lida com essa área terapêutica, não é novo. Ele já está aí há muito tempo e eu acho que uma coisa importante é trazer esse profissional para a sua seguridade de uma profissão regulamentada, reconhecida, que possa trabalhar e etc., porque historicamente ele já está presente aí faz bastante tempo. E no Brasil, especificamente, a partir da década de 90, é que vão surgir os primeiros cursos de naturologia. Eu fiz um breve histórico, né, desde o primeiro curso, lá em 1994, até os 2 cursos superiores de naturologia, que são fundados. Um em 98, que é o da Universidade do Sul de Santa Catarina, e um em 2002, que é o da Universidade Anhembi de São Paulo, que são cursos irmãos aí. Né? A primeira formação é de 98, mas em 2002 a Universidade Anhembi Morumbi recebeu o know-how da Universidade Unisul para poder abrir o curso lá em São Paulo. Né? Bom, e o que é que vem a ser essa abordagem interagente que eu falei para vocês, que é o grande diferencial aí do naturólogo, tá certo? É justamente tomar esse indivíduo como partícipe do processo de cura, né, ou do processo de restabelecimento ou promoção de saúde, enfim, de todos aqueles ambientes que o naturólogo pode trabalhar, tá certo? E o mais importante, essa relação de interagência, ela está afiliada às recomendações e às propostas e diretrizes que a Organização Mundial da Saúde vem fazendo desde as diretrizes estabelecidas da Carta de Ottawa, lá em 1986, né, sobre a promoção de saúde, porque o conceito de promoção de saúde ele vai ampliar a área de saúde, vai deixar de ter aquela visão curativa, quer dizer, daquele conceito de que saúde é a ausência de doenças apenas, e colocar a saúde num campo muito mais amplo, né, de entendimento aí. Bom, quanto à formação profissional, acho que é o que mais interessa aqui nesse momento da discussão, os cursos de naturologia hoje, eles têm dentro da sua formação uma formação de bacharelado, portanto, uma formação de nível superior, contemplando as exigências do MEC para uma formação de nível superior, que exige no mínimo 3.200 horas. Os cursos têm mais de 3.200 horas, né? Por exemplo, o que eu trabalho hoje é um curso de 4.200 horas. Então, a carga horária que o naturólogo tem, enquanto profissional da área de saúde, se equipara à carga horária de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, quer dizer, a carga horária está ali na sua equiparação. Também atendendo às exigências da Organização Mundial da Saúde, que prevê, no mínimo, 400 horas de prática profissional antes
dos seus atendimentos, né? Nós temos muito mais de 400 horas de prática profissional quando formamos um naturólogo, tá certo? Dentro da formação do naturólogo, você encontra um conjunto de conhecimentos muito grande, um leque de conhecimentos muito grande, que do conhecimento científico ao conhecimento técnico específico, todos esses conhecimentos estão presentes na grade. Eu trouxe um pouco das disciplinas que se estuda, para ver como é que está montada uma grade curricular. E, como consequência, esse profissional, entre as suas competências e habilidades, que é onde ele pode atuar, por conta da sua formação, ele também tem uma abrangência muito grande, porque ele pode tanto atender na clínica, ele pode trabalhar na área da pesquisa e na área da gestão. Tá? Eu formo hoje profissionais que são capazes de trabalhar em equipes multidisciplinares e gerenciar equipes, liderar equipes multidisciplinares. Né? Isso é uma coisa muito importante da formação do naturólogo. Então, eu trouxe um pouco para vocês, óbvio, que grade curricular, os senhores sabem, tem um pouco de variação de universidade para universidade, mas, basicamente, o que estuda um naturólogo formado num curso superior? Ele estuda desde disciplinas da área biomédicas, né? Fisiologia, morfologia, genética, farmacologia, que é importantíssimo, né? As disciplinas da área de humanas e pesquisa, né? Então, uma coisa que é muito engraçada é que o naturólogo é um profissional da área de saúde que estuda a filosofia. Filosofia, para eles, é muito importante na sua formação. Por exemplo, uma vez que eles vão trabalhar com racionalidades médicas e racionalidades curativas, que não só as racionalidades ocidentais, que eles também estudam, que também está presente na formação desse profissional. As técnicas específicas que aí, me perdoem, não caberia tudo o que poderia ser estudado por um naturólogo aqui, então eu coloquei aquelas, né, que os dois cursos acabam contemplando mais ou menos, e obviamente toda a parte de estágios, né, que são as partes práticas de seminários integrativos, de programas integrativos comunitários, porque hoje os cursos da área da saúde estão se adequando a essa linha integrativa e comunitária. Tá? Então, por exemplo, hoje na INB Morumbi, esse programa interdisciplinar integrativo, ele está presente na grade do curso de medicina aos cursos da área de enfermagem, nutrição, todos. Todos os cursos da área da saúde hoje trabalham os programas interdisciplinares e comunitários, porque é isso que solicita a saúde hoje em dia, né? Que esse profissional saiba trabalhar aí na multidisciplinaridade, dialogando com outras categorias. Enquanto ferramentas profissionais, então, o que é que os naturólogos podem trabalhar? Podem trabalhar com as práticas integrativas e complementares, né? Óbvio, não são só essas são exemplos. Eles têm instrumentos de investigação, né, que venham das tradições médicas que eles trabalham, como a irisdiagnose, as técnicas de avaliação da medicina chinesa, da medicina ayurveda, da medicina antroposófica. Uma coisa importante é que no curso de naturologia, o curso superior de naturologia, também tem a gente chama da cadeira de medicina ocidental, ou seja, a gente forma um naturólogo para que, se ele precisar olhar um exame de sangue, um hemograma, ele lê e entenda o que é aquele hemograma. Óbvio, ele não vai fazer o papel do médico, ele não vai curar ninguém, nada daquilo. Mas ele chega hoje, para um naturólogo, a pessoa chega, sei lá, um paciente, um tratamento oncológico. Tá? O naturólogo não vai interferir no tratamento oncológico do médico. Mas como é que ele vai contribuir no tratamento oncológico? Nós sabemos que hoje uma pessoa em tratamento oncológico ela tem uma série de decorrências dos seus tratamentos. O naturólogo hoje é capaz de amenizar efeitos colaterais com suas práticas. Tá? Eu tenho agora uma aluna, me permitam, né, indo para Ribeirão Preto, para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, um ex-colega nosso está lá, para fazer um trabalho de conclusão de curso sobre o uso da cromoterapia para pacientes oncológicos de câncer de mama, para dor. Tá? Então, vai lá, a cromoterapia é você aplicar a cor no ponto de acupuntura. Quer dizer, não é invasivo, não é nada, e você está lá alinhado, né, junto com outro profissional.
E também as práticas corporativas. Gente, são muitas, então a gente traz só alguns exemplos. E aí, o que eu acho que o grande diferencial desse profissional em naturologia é porque, como ele tem uma formação ampla e ele tem uma formação sólida, ele tem uma abertura profissional muito grande. Né? É isso que eu estou dizendo. Desde um profissional que pode estar, por exemplo, à frente de spas hoje em dia, né? Trabalhando na linha spasiana, até mesmo dentro dos hospitais. Tá? Aliás, nós temos, há um tempo atrás, nós tivemos uns alunos entrando no HC, né? E hoje a doutora Albertina, que é uma liderança lá na área de ginecologia em São Paulo, abraçou os naturólogos e eles acabaram de chegar do Peru agora, os naturólogos da doutora Albertina, porque foram apresentar trabalhos, etc., trabalhando com infância e adolescente e naturologia lá com a doutora Albertina. Tudo bem, já terminei. Obrigada pela atenção. Os próximos oradores, a baliza ali, ó, completou 15 minutos. Você pode estar vendo o seu tempo por ali. Mas a doutora Adriana foi precisa. Nós vamos agora convidar para fazer uso da palavra Moriel Sofia, diretor do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. O senhor está de um de vinagre. Pode. Então, bom dia. No meu caso, eu trago uma informação que é justamente complementar na sua totalidade em relação ao que a nossa companheira Adriana falou anteriormente. Ela fez uma exposição de como é educado hoje o terapeuta naturista, como são educados os terapeutas naturistas. No meu caso, eu represento aquela associação que abrange os profissionais que têm alguma certificação na área. Nós temos muito tempo de atuação e muitos projetos já aprovados a nível de município, que, através de projetos elaborados por nós e vereadores das devidas cidades, os prefeitos aprovam esses projetos e os terapeutas naturistas são acomodados dentro do sistema de saúde e ganhando salários que normalmente são dados. Nós temos alguns valores base que são oferecidos como referência para eles. Nós temos também e nós trabalhamos muito, nós abrangemos muitos certificados de cursos livres. Por que eles são cursos livres? Justamente porque o terapeuta naturista ainda não foi reconhecido, embora seja um trabalho que já está há muito tempo aqui fincado no Brasil. Nós temos, inclusive, sem entrar no mérito da questão, o acupunturista, que hoje é um trabalho que está sendo discutido pela parte médica e pelos naturistas, como os únicos que têm condições de fazerem uso da acupuntura pelos perigos da agulha e tudo mais. Isso é uma discussão que deve ser resolvida. Mas os precursores da acupuntura estiveram aqui e fizeram todo um trabalho educacional, e hoje os médicos reconhecem os efeitos benéficos dessa terapia. Eu sou especializado em cromoterapia. E como nós somos um sindicato que abrange uma quantidade razoável de terapias, não há como falar em nome delas, por causa que cada uma delas tem que ter uma técnica de aplicação e um approach. Como é que cada uma delas vai se posicionar diante de um paciente, vamos dizer assim.
algumas regras são fundamentais no sentido seguinte: se a pessoa já tem um diagnóstico formado se algum profissional da saúde já diagnosticou e qual foi o resultado que ela traz em seu conjunto. Ou então, nós temos que trabalhar, vamos dizer assim, os queixumes do paciente, dentre as outras formas que nós temos para avaliar. Então, se ela não tem um diagnóstico, é recomendado que ela faça uma visita médica e depois, se for interesse dela, ela vem fazer a terapia conosco dentro dos aspectos complementares que foi falado anteriormente. Para colaborar com o trabalho, com a aprovação do profissional da área, nós trouxemos um perfil profissiográfico e eu gostaria de deixar nas mãos do deputado para colaborar realmente com a análise desse tema. É onde nós traçamos um perfil de como é o profissional, o que ele deve fazer, como deve se portar. Alguns aspectos têm sido relevantes quanto ao trabalho de você vender medicamentos ou algum outro tipo de técnica no seu próprio ambiente de trabalho. Então, o terapeuta deve se ater ao uso da sua técnica. E ele não deve prescrever, ele simplesmente pode sugerir que sejam feitas determinadas coisas. Porque medicamento está dentro da área do médico e o diagnóstico cabe a ele fazê-lo. Então, dentro desse perfil profissiográfico, nós também temos a cada profissional que se habilita junto a nós. Obrigado. Nós oferecemos um código de ética, que é para podermos já dar uma ideia de que o nosso interesse é que tudo aquilo que o nosso profissional faça, que ele o faça dentro de regras e não arbitrariamente, sempre tendo como base uma terapêutica de aplicação, uma sistemática, para que se possa, inclusive, avaliar os resultados. Se a pessoa está conseguindo uma melhora ou não. Se houverem necessidades de confirmação por parte de radiológica ou outros exames, ela deve, no momento exato, se dirigir novamente ao médico para que ele reanalise o paciente e verifique se houve realmente melhoras ou não. Da nossa parte, a sintomatologia que o paciente nos apresenta é base para que nós possamos atender. Isso dentro de conhecimento de fisiologia, de outras técnicas, para que nós possamos realmente praticar uma terapia adequada. E, inclusive, eu trouxe um material, que é o nosso boletim. Eu gostaria de pedir autorização para distribuí-lo entre os presentes. Tem autorização. Tá, obrigado. E da minha parte é somente isso. Nós somos favoráveis à regulamentação do profissional naturista ou naturólogo, e sabendo que existem muitas diferenças entre as terapêuticas apresentadas. E se houver o parecer favorável de que a profissão seja regulamentada, o que pode haver é a sistemática
de regulamentação individual de cada uma das técnicas, para que fique mais claro. Hoje, o nosso profissional naturista, ele é recebido dentro de um conteúdo programático que deve vir junto com cada um dos certificados. Então, não é um trabalho aleatório. Nós recebemos o certificado, mesmo que seja de curso livre, mas dependendo do conteúdo programático, ele recebe um parecer favorável ou não àquele candidato a profissional conosco. Da minha parte é essa. Eu recebo o perfil profissiográfico, vamos encaminhar para a mesa, para o relator. Vou mandar tirar uma cópia, pedir tirar uma cópia, vou entregar ao Conselho Federal. Ler aqui alguns dispositivos do perfil profissiográfico. Tem conhecimento o terapeuta naturista, tem conhecimento, a professora já falou isso, naturais através de recursos naturais, ar, água, terra, luz, plantas, exercício, toque, repouso, aconselhamento, relaxamento, práticas corporais, entre outros, como também conhecimento básico de anatomia, fisiologia, patologia, física, ecologia ou outras áreas, conforme exige especialidade ou técnica. O terapeuta não faz diagnóstico, não prescreve medicamento, nem vende, não comercializa produto em locais de atendimento, não trata de doença, mas cuida das pessoas dentro de sua abordagem naturológica. Fiz questão de ler para ficar mais claro ainda. E diz o outro dispositivo, não rivaliza ou concorre com qualquer profissão da área de saúde. E não pode ser denominado doutor ou médico, porque não existe no Brasil profissão de médico naturista ou naturista. O lixo. Mas vamos caminhar ao relator e vamos pedir uma cópia aqui para também o Conselho Federal de Medicina possa tomar conhecimento. Próxima oradora, expositora, doutora Luziana Carvalho de Albuquerque, vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, COFITO. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que está presente, até porque a gente sempre está aqui para aprender, né? E, assim, a exposição que foi feita, ficou claro que o naturólogo e o terapeuta naturista são profissionais que têm o mesmo campo de saber, mas são profissionais diferentes no nível de formação, né? A gente nota que é um profissional numa formação de nível superior, uma formação mais técnica em relação à prática que está sendo. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer o mesmo projeto, né? Eu espero que façam o melhor possível para as duas propostas, né? Mas a gente percebe pela apresentação que são dois profissionais com uma atuação diferenciada, né? Isso para mim ficou bastante claro e vamos tentar ver se consegue encaminhar e que todos os dois tenham êxito nessa questão. Inicialmente, eu gostaria de ratificar o que foi dito aqui em relação às práticas integrativas e complementares. Eu acho que no processo histórico, acho que todo mundo lembra, na época em que essas práticas, no meio acadêmico, por exemplo, eu fui chefe de departamento do curso de terapia ocupacional, que sou professora da Federal de Pernambuco, onde a gente via, quando se discutia as práticas, eram rechaçadas pelo meio acadêmico, achando que não tinham altura da academia. E hoje isso mudou. Hoje a gente tem projetos, cursos de especialização dentro das universidades, cursos, né, de nível superior de naturólogo. Então, a gente hoje vive um novo momento em relação às práticas integrativas. Eu acho que o reconhecimento pelo Ministério da Saúde não deixa mais margem para a gente discutir a importância dessas práticas dentro da saúde, né? Então, assim, o Ministério tem portarias. Na cidade do Recife, eu vou dar um exemplo do que eu vivo, a prefeitura, na época do prefeito João Paulo, né, que foi um avanço imenso na nossa cidade. A gente sempre brinca que foi o nosso prefeito mais zen que a gente teve na cidade do Recife. Ele introduziu na rede de assistência à saúde da cidade do Recife, até hoje ele é zen, né? Então, ele introduziu centros de práticas integrativas e complementares. O primeiro foi o Centro Guilherme Abá, que tinha uma demanda reprimida imensa da população da cidade do Recife, querendo ter acesso às práticas integrativas, que até então eram muito para quem podia e tinha condição de pagar.
né? Então, isso está se estendendo dentro da cidade, chegando às práticas, ao acesso universal a todo e qualquer cidadão. Então, eu acho que discutir a importância dessas práticas, eu acho que não cabe mais, né? Eu acho que todo mundo reconhece hoje a importância dessas práticas integrativas, o Ministério reconhece também. Mas eu acho que a gente precisa discutir um pouco, porque eu participei de uma audiência ontem do cuidador, do idoso, e o Ministério da Saúde estava na mesa e colocou que existem 100 projetos no Ministério da Saúde, né, de discussão sobre 100 projetos de regulamentação de novas profissões da área da saúde. E o Ministério está muito preocupado com esses 100 projetos. Primeiro, porque tem todo um fator econômico em cima desses projetos, e segundo, pela pouca definição, né, nesses projetos do que realmente cada um faz. Então, nós temos uma comissão de assuntos parlamentares no nosso Conselho Federal, em que a gente se debruça em cima dos projetos da área da saúde e de outras áreas, da ciência social e de outras áreas que possam ter alguma interface com as nossas profissões. E assim, a gente faz uma análise de cada um deles e o que a gente percebeu é que os projetos, principalmente o de terapeuta naturista, precisa definir bem o que é realmente o exercício desses terapeutas, como tem algumas questões do naturólogo que a gente também gostaria de discutir, porque quando se diz que o terapeuta naturista utiliza recursos da natureza, várias profissões utilizam. Então tem que definir como, de que forma, para que a gente realmente tenha uma segurança de convivência entre as várias profissões da área da saúde. O fisioterapeuta usa energia, usa luz, usa calor, usa água, né? Então a gente precisa ter uma definição, porque os projetos não atendem ainda à clareza que um projeto de lei para definir uma profissão precisa. E ontem, na audiência, o Ministério da Saúde deixou isso bem claro, né? O do cuidador de idosos, por exemplo, tinha uma parte no projeto que dizia assim, vai cuidar do idoso, vai fazer algumas questões e outros procedimentos da área da saúde. Não se pode admitir num projeto que você diga e outros procedimentos, porque você abre um leque imenso, sem definir o que realmente faz, né? Então, isso ficou bem marcado pela reunião que a gente teve, inclusive, depois com a deputada Benedita da Silva, onde ela deixou bem claro que a gente precisa amarrar para que a gente tenha uma convivência depois dentro da questão da saúde. Então, eu acho que a gente precisa definir bem isso. O que é isso, né? Como faz, como não faz, para que a gente tenha essa convivência e esse limite. Uma outra questão que a gente precisa definir, por exemplo, é quando a gente usa o mesmo termo para procedimentos de vários profissionais. E aí eu queria aqui trazer o exemplo da hidroterapia. A gente precisa definir muito porque, veja, até a água não pertence ao fisioterapeuta. Ele não registrou água no cartório. Eu sou terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional também utiliza água, diferente do fisioterapeuta, né? Por exemplo, o terapeuta ocupacional utiliza muito água como recurso para a estimulação de bebês com problemas de comprometimento no seu desenvolvimento, a água como meio para a estimulação sensorial do bebê. Então, assim, o terapeuta ocupacional também utiliza água, diferentemente do fisioterapeuta. Mas o termo hidroterapia é um termo historicamente, dentro de toda a documentação, dentro de todas as resoluções do Conselho Federal, que diz respeito à prática do fisioterapeuta utilizando a água como recurso cinesioterapêutico. E assim, hoje a gente tem dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente tem uma TUS, que é uma tabela dos procedimentos dentro da saúde suplementar, que abarca todos os planos de seguradores de saúde, onde lá está registrado hidroterapia como um termo de um procedimento específico do fisioterapeuta. Então, a gente entende que eu já li algumas coisas sobre a questão do termalismo, a gente sabe que o naturólogo, como o terapeuta naturista, utilizam a água, tem toda tem alguns banhos que eu não sei o nome, mas eu já li algumas coisas sobre isso, né? Qualquer dia eu vou fazer para ver se eu também melhoro. Até porque a idade vai chegando, a gente tem que se preparar, né, em uma série de coisas, mas eu gostaria de discutir esse termo, porque esse termo, historicamente, identifica o fisioterapeuta, é referente ao procedimento fisioterapêutico, que está registrado dentro da TUS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, como o termo da fisioterapia, né? E é como eu digo, nós, terapeutas ocupacionais, utilizamos a água, mas a gente não utiliza esse termo, né? A gente utiliza de outra forma a água. Então, a gente precisa discutir, porque isso vai dar um impasse, um conflito muito grande com a fisioterapia, se um projeto for reconhecido utilizando o termo hidroterapia, né? E aí, eu acho que a gente precisa sentar e discutir algum outro termo, né, que tenha a ver com o trabalho do naturólogo, do terapeuta naturista, e que seja a utilização da água, mas que a gente tenha um termo que não cause esse conflito com a legislação, no caso do fisioterapeuta, né? Então, a gente... Só uma coisa, eu acho que, na realidade,
porque são aqueles mais correntes que estão presentes. Então, por exemplo, tanto no curso de fisioterapia quanto no curso de naturologia da Anhembi Morumbi, você tem a cadeira de hidroterapia, que não é a mesma coisa. Que a hidroterapia que um fisioterapeuta tem enquanto formação não é a mesma do naturólogo. Agora, a terminologia, e você tem toda a razão, ela acaba sendo a mesma. Quer dizer, ainda tem esses refinamentos, até porque agora a coisa está, né, tomando o pé, engrossando para uma legalização, que ainda precisam realmente ser afinados aí. Mas eu acredito que tenha mais a ver com isso. Quer dizer, é o termo que está corrente, que se usa porque é o termo que ficou, né, corrente aí. Obrigada. Então, são coisas que a gente precisa afinar para que a gente possa, na verdade, evitar conflitos. Porque a partir do momento que começar a ter esse termo usado pelos naturólogos ou pelos terapeutas naturistas, com certeza vai ter a atuação dos conselhos, né, garantindo a representatividade. Porque, na verdade, a gente conhece que a prática não é a mesma, mas a população não. A população vai achar que o terapeuta naturista ou naturólogo estão fazendo um procedimento privativo do fisioterapeuta. E isso vai criar conflitos que a gente acha que a gente tem como resolver com a alteração do nome, né? Eu já tive casos em Pernambuco que uma terapeuta ocupacional trabalhava com bebês e utilizou o termo hidroterapia, foi denunciada no conselho, a gente chegou lá, a terapeuta ocupacional não fazia nada do fisioterapeuta, e a gente conversou com ela mudou o termo, né, para poder continuar a trabalhar de forma harmoniosa, e eu acho que isso é possível da gente resolver. Acho que a gente precisa resolver muito em relação aos terapeutas ocupacionais, aos fisioterapeutas, outros profissionais que hoje aplicam terapias integrativas e complementares como especialização, né? Então, eu vou dar um exemplo da fisioterapia e da terapia ocupacional, que tem a acupuntura como uma especialização não privativa, claro, das duas profissões, mas também é uma das especialidades. Então, a gente precisa ter clareza nos projetos de lei que os profissionais que utilizam as terapias integrativas, né, não são naturólogos, mas que essa prática ela continua, né, aberta e a todos os profissionais que têm isso como especialização registrada nos seus conselhos. E aí eu queria fazer uma discordância em relação à apresentação do colega terapeuta naturista do sindicato, quando coloca a acupuntura como uma prática privativa dos acupunturistas e dos médicos. Eu acho que isso é uma polêmica muito grande nesse país. A acupuntura não é privativa dos médicos, né? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Existe uma luta política, sim. Existe um projeto de lei tramitando nessa casa, onde coloca a acupuntura como uma prática multiprofissional. Essa prática é reconhecida pelo Ministério da Saúde, pela portaria 971, como uma prática multiprofissional. O Ministério da Saúde abre a acupuntura para todo profissional da área da saúde que os seus conselhos reconhecem. O Exército Brasileiro tem a portaria NR7, onde no Exército Brasileiro diz que a acupuntura é concedida a todo profissional de nível superior da área da saúde, cujo conselho reconhece. Então, é um equívoco que foi dito nessa mesa. A acupuntura é multiprofissional. Existem embates políticos? Existem. Existe uma posição do Conselho Federal de Medicina do sentido de entender que é privativo deles. Acho que é um embate que a gente vai debater muito ainda nessa casa, como em outras instâncias, mas hoje a acupuntura não é privativa dos médicos e dos acupunturistas, mas é para todo e qualquer profissional. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui na história registrado que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foi o primeiro conselho na área da saúde que reconheceu a acupuntura como especialidade do fisioterapeuta e, posteriormente, do terapeuta ocupacional. Muito antes, inclusive, do Conselho Federal de Medicina reconhecer como especialidade da medicina. Então, isso tem que ficar bem claro, que a acupuntura ela é multiprofissional até que essa casa resolva de outra forma. Mas, por enquanto, a acupuntura é multiprofissional. Eu gostaria de deixar isso bem claro para a gente não ter esse impasse aqui, né? Então, no tocante ao restante das questões, eu gostaria de deixar bem claro que o nosso Conselho reconhece que as práticas integrativas e complementares são, sim, de muita importância, são da área da saúde. Eu espero que os naturólogos e os naturistas consigam entrar num acordo e consigam ter definidos os seus interesses, e a gente faz uma parceria com vocês, né? Mas querendo só que a gente possa ter um entendimento para a gente não ter conflitos, né, durante esse processo, né? E agradecer mais uma vez a presença aqui nessa audiência pública. Obrigada. Eu chamaria a atenção dos palestrantes que não é por regimental, não temos a parte, né, quando o expositor está fazendo, apesar da gente também não ser inflexível. Mas eu pediria
para que cada expositor finalizasse. Nós vamos devolver a palavra a vocês e aí pode-se fazer comentário da fala que foram feitas. Nós vamos chamar para a mesa e passar a palavra a Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues e Adeilde Marques. Daniel Maurício é vice-presidente da Associação Brasileira de Naturologia e Adeilde é vice-presidente da Federação Nacional de Terapeutas. E, na verdade, foram a eles que nós temos que pedir desculpa. Eles chegaram posteriormente, porque nosso transfer foi para outro hotel. Eles estavam no horário lá esperando, inclusive ficaram mais tempo esperando do que o devido. Eu peço desculpas em nome da casa. Mas passe imediatamente, Daniel. Você vai ficar observando aquele reloginho, porque meu tempo já tinha se esgotado. Mas é claro que nós vamos, como sempre, e eu não gosto de atrasar, mas já vou atrasar meu próximo compromisso. Apesar de não ser uma prática minha. Eu gosto de começar as coisas no horário, de chegar no horário. Eu chego aqui 8 horas da manhã, como qualquer servidor. Aliás, antes de vários servidores da casa. 5 para 8, tá certo? Hoje, por exemplo, estavam me questionando aqui nas redes sociais que eu estava numa festa ontem de noite. Quer dizer, eu trabalhei ontem de 8 às 23, saí daqui 23, fui para uma festa e cheguei às 7h50 hoje aqui. E está dizendo, tem muitas festas em Brasília, vocês andam em festa. Eu raramente vou numa festa. Estou enferrujado até. Tenho que ir mais. Mas eu passo a palavra a Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues, vice-presidente da Associação Brasileira de Naturologia. Então, agradecer ao convite. Então, a minha fala vai ser sobre a naturologia no Brasil, diferenças, avanços e desafios. Então, pode passar mais uma? Vou falar um pouco das perspectivas do naturólogo, né? O naturólogo é a favor, então, da inclusão e não da exclusão de classes profissionais. A gente acredita que o processo de saúde e doença é um processo muito dinâmico e ele precisa de vários profissionais, porque o processo, por essa complexidade, ele precisa de vários olhares. Então, nós estamos a favor da cooperação e não da corporação. Então, eu concordo com a Luziana, a acupuntura ela é multiprofissional e a gente acredita que os centros de terapias complementares deveriam ter médicos, homeopatas, acupunturistas, fisioterapeutas acupunturistas, enfermeiros que trabalham com alguma prática integrativa, os musicoterapeutas, que é outra graduação de nível superior, o naturólogo e os massoterapeutas. Sempre respeitando os critérios de eficácia, segurança e qualidade, porque a gente sabe que tem questões que não são seguras para a população e também tem que ter um real funcionamento, né? Não pode ser somente o placebo. Pode passar. Então, como a professora Adriana falou, o modelo do naturólogo ele não é um modelo curativista. Ele está mais próximo do modelo promocionista, que é trabalhar a educação em saúde, a reflexão do interagente. O interagente, nós não chamamos o indivíduo de paciente, a gente chama ele de interagente porque ele é parte ativa do processo. Então, o naturólogo é apenas uma ferramenta para fazer esse indivíduo se perceber, se autocuidar, ter mais autonomia no seu processo, no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. E ele também utiliza das práticas integrativas complementares porque elas favorecem esse processo de melhora da saúde e do bem-estar. Então, as diferenças. A formação universitária da naturologia tem como base a Organização Mundial de Saúde lança um documento em 2012 falando sobre as diretrizes de formação na área das terapias complementares e os cursos de graduação respeitam nos preceitos de carga horária mínima exigida e também nos preceitos da formação de estágio e tudo mais. Então, o bacharel ele possui um pensamento mais amplo e um raciocínio mais amplo. A gente acredita que é por causa das ciências humanas e sociais que amplia, não é apenas uma visão biológica sobre o processo de saúde e doença, mas sim uma visão
dessas ciências sociais humanas que trazem outras diferenças. Então, a formação também dá para esse profissional uma visão crítica, porque a gente sabe do aspecto do comércio, a cada dia lança uma terapia nova, um sistema novo. Então, é preciso que tenha pesquisa e é preciso que o naturólogo saiba ler, o profissional saiba ler se aquilo funciona realmente e se é seguro para a população. E ele tem uma visão muito particular do indivíduo. É uma visão, a gente chama de visão multidimensional do indivíduo. A gente não olha só o corpo físico. A gente olha o que está acontecendo com ele nas emoções, na mente, qual que é a relação dele com o ambiente, com a sociedade e também a parte espiritual, que hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza isso também. Mas espiritualidade não quanto religiosidade, mas sim quanto perspectiva de vida, de futuro, de missão, o que a pessoa está fazendo aqui na Terra. E ele também é preparado para a gestão. Os avanços, então. Primeiro nós vamos dividir os avanços em ensino, pesquisa, assistência e o fortalecimento da profissão. Então, no mundo, a Organização Mundial de Saúde tem lançado várias políticas sobre as terapias complementares. No ensino, existem várias universidades que têm curso de naturopatia. Então, nos Estados Unidos, desde 1902, tem a primeira universidade. Hoje, atualmente, existem 6 universidades nos Estados Unidos com curso de graduação, mestrado e doutorado na área. E pesquisa. Tem pessoas que falam, mas essas terapias não são científicas. Existem 60 periódicos que são específicos dessas áreas, todos indexados em bases de dados internacionais de pesquisa. Fora os pesquisadores de práticas que publicam em outras revistas de outras áreas. Então, além de ter as revistas da área, os pesquisadores também publicam em outras revistas. Para fomento, para pesquisa, o Brasil teve uma coisa muito interessante. Pela primeira vez, o CNPq fez um edital de 2 milhões em 2013. Os Estados Unidos já investem em pesquisa nas práticas integrativas há muito tempo e são 300 milhões por ano investido em pesquisa. E também, quanto à assistência, os melhores centros de saúde possuem centros de tratamentos de práticas naturais. Então, a Universidade de Oxford, Harvard, os melhores hospitais do mundo, no Brasil também, o Einstein, todos mais, contêm esses centros de terapias. No Brasil, então, nós temos alguns avanços. O curso de naturologia da Unisul está debutando esse ano, está fazendo 15 anos. O curso da EMB já tem 11 anos. Eu sou naturólogo, me formei. Hoje estou na minha carreira de docente e de pesquisador. Tenho formação após em mestrado e em epidemiologia e saúde coletiva. Esses cursos vêm se reformulando para adequar os aspectos da Organização Mundial de Saúde e também do que está acontecendo na atualidade. E o que é interessante é que existe o interesse de abertura de novos cursos de naturologia no Brasil. Inclusive, em 2012, a Universidade Federal do Paraná teve o interesse de tentar abrir o curso lá. E também existe o intercâmbio internacional entre estudantes da naturologia, estão indo para o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo, para poder fazer mestrado, doutorado e a graduação no exterior. Então, na categoria de pesquisa, nós já temos vários naturólogos que já são mestres, doutores, ainda temos poucos naturólogos doutores. Nós temos uma revista da nossa área, a qual eu sou editor-chefe atualmente, que o nome dela é Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares. É o primeiro periódico científico da área de terapias complementares do Brasil e que ele já está sendo pontuado até no Qualis Capes. Ou seja, a Capes, que é o órgão do governo, já reconhece o nosso periódico da naturologia como um periódico científico. Peço desculpa ali pelo erro. Temos publicação de vários livros. Anualmente temos congressos brasileiros para discutir aspectos da profissão e os aspectos da pesquisa também. E nós também temos feito várias pesquisas e publicados em revistas nacionais e internacionais da área. Então, sobre assistência, a gente tem alguns avanços. Os naturólogos estão inseridos no SUS, muitos por contrato, mas também já tivemos concursos públicos para este profissional. E também, na iniciativa privada, temos naturólogos em diversos centros de referência no país.
Então, por exemplo, nos hospitais, como o Albert Einstein, o HC aqui de São Paulo, o Hospital de Caridade, vários hospitais já possuem esses naturólogos trabalhando. Também em policlínicas e nas ONGs. Então, o naturólogo está inserido desde a atenção básica, atenção secundária, até o hospital. Então, por exemplo, ele pode trabalhar desde no processo de educação e saúde na atenção básica, até trabalhar no hospital, por exemplo, no cuidado paliativo, como a professora Adriana falou. A pessoa, quando está em sofrimento, está próximo da morte, ela requer uns cuidados específicos e o naturólogo pode ajudar a amenizar esse sofrimento psíquico e esse sofrimento emocional. Então, por exemplo, o naturólogo está lá no hospital, na oncologia, trabalhando com a massagem, com a música, com a arte-terapia, com a cromoterapia, com várias técnicas que ele utiliza. Então, dentro dos avanços do fortalecimento da profissão, a gente tem a Associação Brasileira de Naturologia e a Associação Paulista de Naturologia. Dia 23 de março, nós conseguimos um projeto que falasse que, como o Dia do Naturólogo foi aprovado pela Câmara de São Paulo e Câmara de Florianópolis, tivemos alguns estudos sobre a situação profissional e econômica dos naturólogos no Brasil. Então, a gente percebe, depende do estudo que nós fizemos, mas mais de 70%, 80% do naturólogo formado está trabalhando. Ou seja, o que as universidades pensaram como um movimento de abrir um curso que era recente e tinha uma demanda mundial, o mercado está absorvendo. Está absorvendo seja no SPA, seja no SUS, seja um consultório particular ou nas clínicas multiprofissionais. Então, a gente entrou com os documentos para o reconhecimento da ocupação no CBO e a regulamentação da profissão. E aí a gente fez uma pesquisa com vários interagentes para ver se os interagentes aceitavam, conheciam, se eles estavam satisfeitos e percebiam que a naturologia poderia resolver os seus problemas de saúde. Então, é um estudo quantitativo. A gente percebe que, por exemplo, 67% dessa população conhecia as práticas, porém a maioria não fazia uso. A maioria dos usuários que foram atendidos com a naturologia ficaram satisfeitos, considerando o atendimento como excelente, e 85% relatou que o atendimento com a naturologia melhorou a sua saúde. E 84,9% acreditou que o problema de saúde foi resolvido com o atendimento. Então, a maioria absoluta acredita que a sessão de naturologia tem resolutividade no atendimento do seu usuário, 95% acredita no efeito das práticas e 97,4% indicaria a naturologia para outras pessoas. Ou seja, esse estudo teve uma amostra considerável e a gente fez para poder avaliar, então, como que estavam esses nossos atendimentos, né? Porém, nós temos vários desafios. O principal desafio que eu acho que a gente precisa hoje é a ampliação do número de cursos no Brasil. Seja de cursos técnicos, superiores, especialização, e seja cursos de mestrado e doutorado. Eu, infelizmente, tive que fazer, não posso falar infelizmente, porque a epidemiologia é maravilhosa, mas eu gostaria de ter feito um mestrado e doutorado na minha área, como os fisioterapeutas e os médicos tiveram. Mas eu não tenho essa oportunidade no Brasil, não existe mestrado nessa área. Então, se eu quiser fazer meu pós-doutorado fora, fazer uma parte do doutorado fora, eu tenho que fazer doutorado em práticas, nessas práticas fora, porque o Brasil ainda não tem. Então, a gente precisa estimular a criação de novos cursos, a abertura de concursos públicos por naturólogo, porque só com concurso público que solidifica ele no sistema, e também esses dois processos do reconhecimento da ocupação e da regulamentação da profissão que nós estamos aqui hoje discutindo. Então, esse é o meu contato. Atualmente eu não só sou vice-presidente, eu sou professor da Universidade do Sul de Santa Catarina, e esse é meu e-mail, e também atuo atualmente como editor do periódico que eu havia mencionado. Obrigado. Doutora Adeilde Marques, vice-presidente da Federação Nacional de Terapeutas. Nós chamamos todos de doutores porque poucos são doutores. Pode ter alguns que sejam, né? Que tenham doutorado, mas aí a gente
faz uma presunção de que estamos iguais. Para não deixar de chamar o doutor de doutor, então chama todo mundo de doutor para não correr o risco. É igual a militar, eu prefiro chamar o militar sempre para patente superior. Eu faço questão Chama o cara de coronel para lá para não terapeuta. criar problema. Porque se você chamar um militar que é coronel de sargento, aí dá um problema sério. É igual É melhor posto de chamar gasolina, todo mundo né? doutor. Todo mundo é chamado professor nos isso. postos de gasolina. Até os jogadores chamam os técnicos de professor, apesar de eles serem péssimos instrutores. Adeildo Marques. Bom, eu já vou colocar um outro lado das terapias. Eu trabalho mais voltado à questão profissional mesmo, em termos sindicalistas, né? E aí vou ter que fazer um relato histórico breve da federação, como ela nasceu, enfim. Por favor. Ah, tá. Bom, a federação ela nasceu em 2004, mas ela vem de um movimento que começou em Sergipe no ano 2000. Né? Então, nós começamos a levar cursos, né? Na época, cursos livres, que ainda tem, né? Ainda tem muito curso livre por aí. E nos 3 primeiros anos, como o movimento se tornou forte, nós fizemos o primeiro encontro de terapeutas no Estado, e a consequência foi a Assembleia Legislativa nos receber já com essa ideia de regulamentação. No momento, ninguém tinha noção do que fazer, enfim, era uma coisa nova. Né? E aí, depois que foi criada essa associação dos terapeutas, vários estados pediram o nosso estatuto e fundaram associações de terapeutas florais, foram 5, 6 estados no caso, e a partir dessa criação das 6 associações de terapeutas florais, é que nasceu a Federação Nacional dos Terapeutas Florais. Tá? Ela nasceu em 8 de junho com esses estados aí, Distrito Federal, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. 1 ano e meio após fundada a federação, o presidente foi para outro país e nós assumimos, né? E aí, em 2005, no 5 de dezembro, nós viemos para cá para tomar posse e ficamos o mês todo procurando ver o que ia fazer, porque a gente não tinha noção de como as coisas funcionavam, né? Até porque não estava nos nossos planos. E aí começamos a visitar parlamentares, centrais, enfim, participar dos movimentos aqui de Brasília e deixamos na visita a parlamentares, deixamos a ideia da criação já dessa regulamentação, de um projeto de lei, e vários gabinetes. Bom, e aí a gente foi descobrindo como é que funcionava em termos de organograma do profissional. Como é que funcionava o exercício da profissão, né? E aí percebemos que a associação ela tem o poder associativo, tá? Mas um sindicato ele já tem um poder de defesa da categoria. Para que seja criada uma federação, precisa de 5 sindicatos com carta, uma confederação, 5 federações, enfim. E aí a gente viu que competia o Ministério do Trabalho e Emprego conceder o registro sindical, a organização representativa da categoria profissional e econômica, no caso, sindicatos e federações. Competia ao sindicato fiscalizar, lutar pelas questões trabalhistas, salariais, direitos, etc. E a federação, que a sede é aqui em Brasília, pressionar o Congresso para criar e aprovar leis, e é isso que a gente vem fazendo durante 9 anos aqui dentro de Brasília. E aí percebemos também que existia um outro caminho paralelo, né, que é para questões de regulamentação, seria aqui na Câmara e Senado, mas teria outro caminho, que é a criação do Conselho Federal. E aí começamos a também, paralelamente, trabalhar em cima dessa questão. Bom, descobrindo tudo isso, a gente decidiu o quê? Ao invés de Federação Nacional dos Terapeutas Florais, alteramos o estatuto, né, convidamos a diretoria, todos os estados, né, que formaram a federação, a FENAFLOR,
para alterar o estatuto para atender todas as especialidades das terapias e não só a terapia floral. Porque a gente passou a perceber que tinha muita coisa, muitas terapias vigentes, e nos pautamos justamente nas terapias reconhecidas pela OMS. E até hoje tem muita coisa nascendo aí, coisas importantes, né, que realmente funcionam e que a gente tem que dar uma atenção também. E aí nasceu a FENAT. Consequência das nossas visitas de dezembro, em fevereiro também, o senador Cristóvão Buarque nos convidou para uma reunião com a equipe técnica do Senado. Por quê? Porque até aquele momento tinha muitos pedidos aqui na casa de regulamentação de terapias individuais. O Fernando Henrique pedia a fitoterapia, enfim, uma série. E só a FENAT que pedia o todo, já desde esse momento, juntar todas as terapias em um grupo só. Bom, e aí reunimos, ele convidou a equipe técnica do Senado para nos ouvir com esse corpo de pessoas aí. Tá. O outro caminho, isso aí justamente o senador queria já criar o projeto de lei, né? E aí o assessor dele disse que a gente não era de um dia para uma noite, ia rolar muito tempo até que isso acontecesse. Mas foi muito bom para a gente na época. Aí começamos o outro caminho. Como descobrimos que uma federação ela era composta à base de sindicatos, começamos a visitar os estados para fundar sindicatos. Então, chegamos a fundar 13 sindicatos, 4 com carta e 2 já para saírem as 2 cartas mais. E aí vem, eu estou sendo bem rápida, bem sucinta, porque o tempo não dá. E aí vem o momento mais importante para a gente, inicial, que foi essa audiência pública aqui em 2007. Na época, quando nós começamos a elaborar uma sugestão de projeto de lei, nós encaminhamos ao deputado Luiz Couto, e aí ele passou para a deputada Luísa Erundina. Mas a gente passou também para os outros colegas da área, na época, Cíntia, Sinatem, enfim. Então, a deputada Luísa Erundina ia dar entrada, mas o deputado Leonardo Monteiro deu entrada primeiro, e aí foi quando aconteceu a audiência pública para já tratar das 2 sugestões. Na época eram sugestões. 3 meses depois, a deputada Luísa Erundina havia sugerido um seminário nacional para ter uma discussão mais ampla. E em novembro, 29 de novembro, aconteceu esse seminário onde juntou as 2 sugestões, tá? Mas aí continuou rolando até agora. Agora estamos nesse outro momento importante. Nesse período, nós reunimos aqui em Brasília com a diretoria da federação e os sindicatos para trabalhar tudo que a gente já havia feito até aquele momento. Nós criamos uma resolução com a criação do Conselho Nacional de Ética, em 2007. Criamos a Resolução 2, que criava a Comissão Eleitoral. A Resolução 3, a partir desse momento, a gente já tinha visto. E tinha muita coisa acontecendo aí, muitos cursos, enfim, e precisava de critérios, porque tinha curso de um final de semana de drenagem linfática, como você colocou aí. E na semana seguinte, as pessoas já montavam consultório, iam atender pós-operado, eu citei isso aqui em 2007, e ligava para o colega perguntar como é que eu vou proceder. Imagina, uma drenagem linfática, ela pode alejar, né? E aí a gente entendeu que deveria criar normas, né, para quem era afiliado, enfim, através dos sindicatos, com técnicas e critérios para afiliação, né, registro de cursos, para a gente analisar como é que funcionava a qualidade daqueles cursos que estavam sendo colocados. Muita gente pegava um livro, abria, achava interessante, ia dar um curso e dava, né, e botava gente no mercado de trabalho. Tá aí, nós somos mais de 600 mil atualmente. E criamos o Código de Ética, posteriormente, o símbolo do terapeuta, enfim, fomos criando a identidade dessa categoria profissional. Bom, em cada estado que a gente ia, a gente fundava o sindicato. Após toda a tramitação, a gente visitava, né, Ministério Público, órgãos públicos e privados, imprensa, para dizer que ali existia já um sindicato daquela categoria.
E aí começamos a despertar interesse de parlamentares, né? Na Paraíba, eles deram muita ênfase, e a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa permitiu movimentos bem interessantes. Lá o movimento foi forte, né? No Mato Grosso também, o deputado Galindo, que me parece que hoje ele é prefeito, também nos recebeu e deu todo o apoio à categoria, e hoje já tem a lei federal, lei estadual. Em 2007, o deputado Paulo Pimenta nos trouxe aqui, eu acho que ele era presidente da CLP na época, e a gente também teve uma conversa, né, apoiado pelo vereador Todeschini, de lá do Rio Grande do Sul, senador Álvaro Dias também, enfim. E aí vem mais parlamentares, até chegar, né, os que aprovaram as leis, né, João Pessoa, Mato Grosso, Sergipe, Salvador também foi aprovado. E no Senado, o senador Almeida Lima, com o PLS 64, também deu entrada, só que foi arquivado agora na última eleição. Bom, é muita história, e quem tiver interesse, está lá o site, tem muita coisa para ser colocada. É só dar uma olhada em tantas histórias que a gente viveu esses 9 anos, onde fizemos vários encontros no Brasil, congressos de terapeutas, né, pela federação, enfim. Quem tiver interesse, www.fenat.org.br. E aí vem as preliminares para essa audiência. No dia 23 de maio, nós estivemos aqui, a federação solicitou ao gabinete do ministro Gilberto Carvalho, que a gente sempre, né, nesses anos todos, tem sido recebido lá. E aí pedimos que acontecesse uma união, né, de todo mundo interessado, para a gente discutir isso lá dentro do gabinete. E aí convidamos o Conselho Federal de Medicina, o doutor Gerson, que compareceu, convidamos o consultor do Legislativo da Câmara, que também compareceu, o governador da Paraíba, que, como eu já falei, a Paraíba é muito forte, ele está sempre apoiando, enfim. O deputado Leonardo Monteiro, que foi representado por Mauro Pereira, Mandetta, que foi representado pela Gabriela, enfim, a naturologia também foi convidada, né? E chegamos a conversar, mas não compareceram, enfim. Foi um momento muito interessante. E aí nós tratamos exatamente da Lei 8.080. A Lei 8.080, ela cria a Política Nacional de Atenção Básica, ai meu Deus, com equipes de saúde, agentes comunitários de saúde, grupos prioritários. Essa política passa a pulverizar por região, e é nesse contexto da atenção básica, PSF, saúde e família, que o terapeuta se situa. Nós já estamos lá, contemplados, mas não de direito, não com a lei, e é isso que precisamos, urgente. Enfim, que as terapias integrativas estão incluídas, mas não tratadas por terapeutas, que é outro agravante. O terapeuta, ele hoje está em hospitais, está em postos de saúde, mas como voluntário, né? O que nós até brincamos, chamamos de escravos brancos. Se a Lei de Atenção Básica da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares é uma decisão já tomada pelo SUS, a FENAT sugeriu um projeto de lei que legitime esses mais de 600 mil profissionais que atuam no Brasil. Os terapeutas não estão participando desse processo. Quem está é a fisioterapia, é a medicina, é a psicologia, menos nós que vamos lá para ensinar. Essa é a realidade. Bom, e aí vamos a um outro lado importante também, que é a inclusão na CBO. Este é o primeiro passo para uma regulamentação, é a inclusão na CBO. Aqui entram as atuações da FENAT e demais grupos, que é um conjunto, a FENAT, Sinatem, Cinti, enfim, cada um fazendo o seu trabalho, né? Interessou, óbvio, que as terapias existiam, e a CBO, em 2001, até 2001, era só a quiropraxia que era reconhecida lá. Então, em 2008, ampliou com códigos, né? Código 3225, que terapeuta, aí tinha as especificidades. O terapeuta estava com o código 251510, por aí vai. Massoterapeuta, naturopata. Agora, esse ano, criaram a família das terapias, e aí tem técnicos em terapias complementares, que é a família, com esses códigos. Técnico em acupuntura, podólogo, técnico em quiropraxia, massoterapeuta, enfim. Aí o Ministério da Saúde autoriza e reconhece o valor
terapêutico e incentiva a unidade de saúde a adotarem as terapias. Mas o terapeuta não está participando desse processo, embora estejamos previstos na Lei 8.080, como a gente já se referiu. E aí a FENAT, durante esse... Eu estou pulando, só dando tópicos por causa do tempo. A FENAT, desde 2007, a gente vem tentando mostrar isso aí. Como são muitas terapias, muitas tentativas de regulamentação individuais, e a FENAT é o único órgão que quer o todo, nós imaginamos, e desde 2007 a gente vem falando isso, a categoria de terapeuta com as suas especialidades, igual a categoria de medicina com as suas especialidades, psicologia, enfim. Esse é o ideal, certo? Porque ali está incluído tudo. As novas, as velhas, tem muita coisa boa que não está aí. Inclusive, a gente também tem pedido na CBO a inclusão de terapias eficazes que precisam estar dentro de um projeto de lei. E aí eu vou concluindo com uma fala do próprio deputado Mandetta. Aqui, tá? Ele colocou assim: o que está em jogo é a vida, aquilo que deveria... deixa eu terminar, já estou terminando. Aquilo que deveria ser o maior zelo de uma nação, que é a vida do habitante. Isso foi no advento da audiência pública do programa Mais Médicos, que ele chamou de Maus Médicos. Aqui o terapeuta se inclui, cuidamos de vidas desde os primórdios da humanidade. Legitimar para que possamos atuar na individualidade e multidisciplinaridade com a competência que nos cabe. E agradeço esse momento. Bem, esse segundo momento seria de abertura de palavra para os parlamentares. E eu, normalmente, quando presido uma reunião, eu quebro o protocolo e abro também para as demais pessoas. Hoje eu não vou quebrar o protocolo, vou usar o protocolo a favor. As regras são normalmente usadas a favor de quem as cria, né? Eu normalmente quebro, mas hoje eu não vou quebrar as regras. Vou usar a favor porque meu tempo já estourou. Eu queria dizer que eu faço parte dessa comissão. A audiência pública tem um caráter pedagógico também. Essa audiência pública, apesar de hoje ter poucos parlamentares participando, ela é gravada, ela é transmitida, ela é documentada. Os parlamentares têm acesso posteriormente, tá certo, aos autos. Os assessores também normalmente presenciam e passam para seus parlamentares conteúdo, tá certo? E nós, como membro dessa comissão, sem dúvida nenhuma, essa audiência, essa parte inicial da audiência foi bastante esclarecedora, né? E repito o que Mandetta disse: o que nós queremos na comissão é que vocês encontrem um meio termo nos dois projetos. E aqui essa casa, eu sempre digo, quando as categorias estão divididas, agente e delegado da Polícia Federal, eles têm uma divergência profunda sobre estruturação da carreira. Não anda. O projeto deles está aí, não anda. Porque o parlamentar, normalmente, ele, se as categorias não chega pelo menos a uma mediação razoável, o parlamentar dificilmente vai tomar um partido para um lado ou para o outro. As pessoas têm que entender que a maioria dos parlamentares não são especialistas em todos os assuntos. Aliás, não há parlamentar especialista. Os parlamentares conhecem mais uma área, Minas e Energia, por exemplo, telecomunicações, ou área de saúde, como é nosso caso aqui, mas dessa comissão, saúde, previdência, assistência e família, mas um parlamentar da agricultura, ele não conhece os meandros dessas questões. Então, se para nós da comissão é difícil, às vezes, tomar um posicionamento muito divergente, os outros parlamentares que não são da comissão, para chegar a plenário, isso é mais difícil. Então, o que Mandetta, como relator, pediu a vocês é que haja uma tentativa de conciliar ao máximo os dois projetos para que o relator tenha facilidade de fazer um relatório final, apresentar
na comissão, ser aprovado na comissão, que é apenas um primeiro passo. Depois vai para a CFT, depois vai para a CCJ e poderá ir a plenário, tá certo? A depender do encaminhamento. E se for a plenária, aí o projeto tem que estar bastante amarrado, consistente e convincente para ser aprovado. Até para ir a plenária ele tem que ter essas características, porque é muito difícil um projeto ir a plenário nessa casa, né? Poucos projetos de lei vão a plenária. É uma dificuldade nós pautarmos um projeto de lei. Então, vou passar aos palestrantes para que façam as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar essa audiência pública. Vou inverter a ordem, vou tentar inverter a ordem aqui, tá certo? Para que o primeiro seja o último e vice-versa. Então, eu começaria por Daniel Maurício de Oliveira. Adeildo, eu não quis começar com a Adeildo, porque ela acabou de falar, mas vamos começar com a Adeildo. Baixinha paraibana é forte. Agora. Então, eu vou concluir dizendo que, na audiência que tivemos com o ministro Gilberto Carvalho, em maio, ficou acertado que o deputado Mandetta iria reunir esses interessados para uma discussão, e ainda não aconteceu, Daniela, ou Gabriela. Então, vamos ver se a gente resolve isso dentro do gabinete dele, para que a gente chegue a um denominador comum. É só isso. E agradecer essa oportunidade, que realmente começou em 2007, e eu acho que agora tem que resolver. Bom dia, obrigada. Claro, não, com certeza. Na verdade, na audiência, o deputado não pôde comparecer. O que ficou acertado é que as entidades iam se reunir, inclusive foi citado na época, inclusive com o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, que teria interesse em resolver esse assunto, foi o que foi colocado na época nessa reunião, em maio, e que iam se reunir e trazer propostas para a gente. Na verdade, até agora a gente recebeu propostas do pessoal dos nutrólogos, a Neila e a Daniele, eles que trouxeram textos para a gente, na verdade. O que o deputado coloca é que ele não pode fazer esse meio campo entre todas essas entidades, que a gente já recebeu de 4 a 5 diferentes. Então, assim, o que a gente gostaria é que eles chegassem a um consenso para a gente tentar trabalhar aqui dentro da comissão isso. E a audiência pública certamente é uma nova baliza para o relator, e após a audiência pública ele deve ter outras iniciativas, certamente. Passa a palavra para a Adriana Elias Magno da Silva. Bom, eu queria apenas passar para o deputado esse é um material produzido da revista de Metrologia, e tem mais aqui e tem mais para os demais membros da banca, tá? Para ficar e passar, até para esclarecimentos, que eu acho que é isso que nós viemos fazer aqui, e reforçar, né, que eu acho que as duas categorias estão precisando conversar, sentar e conversar, né, para que se possa chegar a este denominador comum, que, do meu ponto de vista acadêmico, ele é perfeitamente possível dentro de um diálogo. Muito obrigada. Todos esses documentos serão repassados para o relator, para que ele possa embasar o seu relatório final. Então, nós passaremos para a comissão entregar o relator. Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues. Daniel ainda não. Então vamos lá, Vinagre. José Fernando Maia Vinagre. Não, vou deixar o conselho para o fim. Porque se tiver algum elemento ainda de convencimento, Luziana Carvalho de Albuquerque. Eu gostaria só de ratificar a nossa posição, que realmente o projeto precisa ser escrito de forma bem clara e objetiva das práticas profissionais importantes, e de colocar o nosso conselho à disposição para colaborar, se a gente puder colaborar em alguma coisa,
E só colocar uma posição aqui, que eu acho que quando foi dito que na atenção básica os terapeutas não estão presentes, e foi citado um exemplo que eu, no meu entender, não foi adequado, quando disse que não estão os terapeutas, mas estão os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, eu acho que tem que ficar bem claro. Existe espaço importante para todos os profissionais dentro da saúde. O cuidado na saúde é amplo e abarca, é um grande guarda-chuva que abarca todos os profissionais no sentido de cuidar da pessoa humana. E eu acho que o fato de ter fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nas práticas integrativas, é porque eles têm um lugar lá legal e técnico. Eles não estão lá para aprender com os terapeutas, como foi dito. Eles chegam lá qualificados, com um curso de 1.200 horas, com conteúdos teóricos e práticos. Eles vão para lá porque eles estão qualificados tecnicamente para estar lá e têm um respaldo legal através das resoluções do nosso conselho para eles estarem lá. Eles não estão ocupando o espaço do terapeuta. E eu acho que o terapeuta tem seu espaço, tem que lutar por eles, e os terapeutas têm nosso apoio, sejam naturólogos ou os terapeutas naturistas, têm nosso apoio para estar lá. Mas não com o exemplo de que nós estamos e eles não estão. Estamos lá, porque é direito para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, psicólogo, o médico, a acupunturista está lá. Então, as práticas integrativas abarcam todos nós. Eu acho que o projeto tem que deixar claro, é um projeto que reconhece o naturólogo e o naturista, mas é um projeto que não pode excluir os profissionais que têm especialidades nessa área. Todos nós temos um papel importante. Eu acho que isso precisa ficar bem claro para o projeto ter uma aceitação geral. Vou passar a palavra para Muriel Sofia, diretor do Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas. E avisar antes, Muriel, que haverá também no dia 16/10 da semana, portanto, à tarde, uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa. Nós temos uma comissão em que pode haver sugestão, inclusive, de projeto por parte do público, que é a chamada Comissão de Legislação Participativa, sobre o mesmo tema. Então, vai enriquecer mais ainda o convencimento de nós parlamentares. 16/10, à tarde, na comissão. Qual é o auditório? Será definido pela CLP, tá certo? Precisar do horário e o auditório. Mas será durante a tarde, 14h30, 16/10. Muriel Sofia. Eu agradeço e eu gostaria só de fazer uma retificação, que foi quanto da minha palavra sobre acupuntura. A ideia não era criar uma polêmica, e sim apontar que esse tipo de situação existe, né? E que faz parte da regulamentação do naturista. E dizer que nós estamos já sabendo e engajado nessa nova reunião que vai ser feita, confirmar que a presença nossa como sindicato dos terapeutas, nós nos fazemos presentes sempre quando há possibilidade de conversarmos e atuarmos em favor da profissão. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra para Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues, vice-presidente da Associação Brasileira de Naturologia. Gostaria de agradecer, então, o convite. Acho que foi muito importante essa audiência para podermos vermos as diferenças, vermos quais são os caminhos que podemos traçar juntos. Mas eu acho que precisamos ainda de muitas conversas. E também gostaria de pedir desculpa pela minha saída, mas eu fui chamado, meio que convocado para dar uma entrevista. Então, eu acredito que os profissionais que trabalham com as práticas, eu defendo essa perspectiva da cooperação, que são todos os profissionais que devem trabalhar com as práticas, porque assim como a gente tem um modelo biomédico, que tem o médico, o fisioterapeuta e o psicólogo e todos os profissionais que trabalham dentro desse modelo, a gente tem um modelo emergente que
também quer trabalhar com esse ser humano e que tem um entendimento diferente. Então, são os fisioterapeutas que trabalham com acupuntura, os médicos que trabalham com homeopatia, com antroposofia, os psicólogos, os enfermeiros, os naturólogos, os musicoterapeutas e os demais profissionais, os terapeutas, massoterapeutas, também trabalham com essas práticas. Então, eu acho importante defendermos esse aspecto da cooperação, da multidisciplinariedade e deixar tudo bem estabelecido para ver quais são os limites e as competências de cada um, para que nenhum invada o processo do outro, né? E acredito que todos têm para ensinar, né? Até aquela pessoa que a gente acha que menos sabe, às vezes é aquela pessoa que mais nos ensina, mas que não estou aqui valorizando o conhecimento científico, mas o conhecimento científico ele é muito importante para estabelecer algumas coisas, respeitando sempre aquele conhecimento popular e também o conhecimento tradicional. Mas eu acho que existem algumas coisas que precisam ser dentro da academia e que a academia estabelece muito bem. Por exemplo, como os critérios de qualidade, segurança e eficácia que devem ser bem pensados nas terapias. Para a gente superar aquele aspecto que as terapias não são místicas, não são charlatanismos. Elas funcionam realmente e os efeitos delas são bem superiores ao efeito placebo, como vem demonstrando os últimos estudos publicados internacionalmente. Obrigado. Por fim, passa a palavra a José Fernando Maia Vinagre, corregedor do Conselho Federal de Medicina. Bem, por favor. Muito obrigado. Eu também inicialmente gostaria de agradecer o convite feito ao Conselho Federal de Medicina para vir participar dessa audiência. Acho importante que a promoção dessas audiências, esse ano é a minha 4ª participação em audiências públicas de profissões que ainda não estão regulamentadas no nosso país, que são autorizadas a funcionar, mas não são regulamentadas. Isso eu acho uma distorção que precisa ser resolvida, né? E é sempre bom porque eu aprendo sempre, né? Eu sou pediatra e quase aposentado, mas a minha última atividade que eu trabalho hoje é em UTI neonatal. Então eu tenho, pela minha atividade médica, uma interação enorme, assim, diária com os outros profissionais da área de saúde, né? Fisioterapeuta, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos dentro de UTI neonatal, e eu sempre fui muito favorável e adepto dessa interação que é importante para o nosso produto final, que é o nosso paciente, e a cura e a melhora em todos os aspectos, né? Sejam físicos, de doença, quanto psicológicos e de interação realmente. Então eu fico muito à vontade para me colocar em algumas coisas que eu ouvi aqui. Foi muito esclarecedor, principalmente a questão da formação, da grade curricular que vocês têm na formação. Acho realmente que há conflitos nos dois projetos. Quero deixar como sugestão para o nosso deputado que, se houver uma outra audiência, o Conselho de Psicologia deva estar aqui, deva ser convidado, porque eu acho também que há uma interação, né? Como disse a professora Luziânia, nós não podemos, com novos projetos que surjam, tirar fundamentações específicas das outras profissões, né? A questão que a senhora citou muito bem da hidroterapia, que é usada muito na fisioterapia, da água, né? É uma questão muito... Eu vi ali também, na fala da professora Adriana, da doutora Adriana, que o que vocês fazem ali, eu acho que tem uma coisa que a medicina tem uma divergência grande, que é a iridologia. Nós temos um posicionamento muito firme do Conselho Federal de Medicina contra os médicos que praticam essa. Nós não temos nenhuma intervenção com outros profissionais da área de saúde que praticam a iridologia, não é da nossa alçada, mas dentro
da medicina, nós temos uma posição bastante clara, contrária porque o que nós temos visto, eu sou corregedor do Conselho Federal de Medicina, todos os processos, todas as sindicâncias que tramitam no Conselho estão sob a minha responsabilidade, e nós temos visto coisas que realmente não são bem vistas dentro da prática da iridologia, suspender tratamentos e isso, uma coisa que me gratificou muito ouvir aqui da professora Luziane, da professora Adriana, foi a questão de que não se permite que se suspendam tratamentos em determinados tipos de doenças usadas. É uma complementação, isso é muito importante para nós. Então foi muito gratificante a Adeilda, que me disse que já esteve, inclusive, eu não sabia, tive conhecimento agora, já esteve no Conselho Federal de Medicina conversando com o nosso presidente, doutor Roberto Dávila, sobre a questão da terapia. Nós estamos abertos ao diálogo, eu vou levar eu tenho plenária semana que vem, vou levar o que eu ouvi aqui hoje e as dúvidas que eu tinha eram da questão da iridologia, e mais um apelo ao deputado, que essa casa volte a discutir com maior brevidade, mais intensamente a questão da acupuntura. Nós precisamos dirimir essas divergências que existem na acupuntura hoje. Eu acho que é essa casa o fórum para discutir e dirimir essas divergências. Não vou entrar em debate aqui com a questão da acupuntura, mas eu acho que nós precisamos realmente definir melhor isso. E um outro apelo, que eu fiz até numa outra audiência que eu estive aqui, que é essa questão que para mim é muito cruel. É você liberar uma faculdade para se fazer um curso, criar essas faculdades, formar um monte de profissionais que dão um tempo da sua vida, não só um tempo cronológico, mas um tempo financeiro, com certeza, e depois ele é formado e você não sabe onde inserir esse profissional dentro do mercado de trabalho, né? Nós precisamos mudar essa equação perversa, na minha opinião, que é você ter esse tipo de coisa. Quando nós criamos uma faculdade e permitimos que vários jovens desse país se formem nessas faculdades, nós temos que estar definido onde que ele vai se inserir no trabalho. E não depois que ele sai de lá, ele ficar brigando com um monte de gente para se inserir num processo de trabalho, que isso é muito cruel. Isso não é possível, né? Então, nós precisamos inverter isso. Nós vamos criar uma faculdade, mas já vamos regulamentar a profissão para que eu tenha amanhã a oportunidade de trabalhar, né? Então, era isso que eu gostaria. Agradeço mais uma vez. Foi ótimo conhecê-los. Coloco o Conselho Federal de Medicina à disposição para o diálogo, para a conversa que for necessária. Muito obrigado. Eu tenho outro aspecto. Primeiro, eu quero parabenizar o Conselho Federal de Medicina em relação aos mais médicos, né? Fez um recuo necessário, ponderado, né? Negociou com o relator. Então, eu quero parabenizar a todos vocês do Conselho Federal de Medicina por flexibilizado, e está demonstrado que na sociedade plural, cada vez mais, nós temos que integrar as pluralidades sem dominação, né? E o Conselho Federal de Medicina entendeu isso e continua entendendo, né, no gesto e nas palavras do senhor aqui. No perfil profissiográfico passado aqui, vai ficar claro que os terapeutas naturistas não concorrem, não competem, eles apenas complementam. Eu acho que essa é a grande questão que todos os expositores tentaram e demonstraram claramente. E outra coisa também que sempre me espantou, quando eu fiz medicina na UFBA, não sou médico, mas fiz medicina, meu primeiro curso foi medicina na UFBA, Federal da Bahia, e tinha um curso de engenharia de Minas na UFBA, que quando eu estudei só tinha UFBA e mais umas 2 faculdades lá na Bahia. E não era reconhecido, e eu não entendia como é que um curso pode ser criado e não ser reconhecido.
Quer dizer, um curso na Universidade Federal, que é outro critério que nós temos que alterar. Você cria o curso e o curso não é reconhecido. As pessoas, e às vezes na privada, pagam, investem tempo e fica na dependência do reconhecimento de um curso. Eu acho que nós temos que alterar esse critério também. Abrir o curso tem que estar reconhecido, tem que ter segurança, as pessoas que estão frequentando, e é claro que os cursos ofertados têm que estar regulamentados. O senhor tem razão, essa casa tem que se debruçar sobre isso. Vou propor, praticamente impossível esse ano, realizar por essa comissão mais uma audiência pública, nosso calendário, tá? Mas eu vou propor uma audiência pública para discutir a questão da compulsura. Se não fizer esse ano, o primeiro requerimento para o ano, sem dúvida nenhuma, vai ser nosso aqui nessa comissão. Vou ver se eu negocio com outra comissão, talvez lá na CLP, se tiver espaço, mas a CLP já está acenando ali que o Conselho Federal de Medicina vai ser convidado para o dia 16/10, às 14h30, e uma nova audiência pública. Vou tentar negociar lá com a CLP, porque o nosso calendário aqui dificilmente comporta mais uma audiência pública esse ano. Agradeço ao senhor, peço desculpa aos convidados, como disse, eu abro sempre a palavra, quebrando o protocolo, mas hoje, infelizmente, não vou fazê-lo. Agradeço os senhores convidados pela ilustre presença. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião. Antes, convocando a audiência pública, terça-feira, dia 15 de outubro, às 14h30, neste plenário, para traçar diretrizes de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e debater sobre a atualização de células-tronco em pacientes com anemia falciforme. Importantíssimo para todos nós essa discussão. Está encerrada a reunião.